Olá! Vamos iniciar agora o estudo de um novo assunto, o estudo dos polinômios. O estudo dos polinômios ele já é realizado no ensino fundamental, mas de maneira bem superficial, trabalhando apenas com algumas operações e polinômios apenas com coeficientes reais. Neste momento, nós vamos aprofundar mais esse assunto, estudando polinômios com coeficientes complexos, variáveis complexas. Vamos estudar todas as operações que envolvem os polinômios. Vamos aprofundar alguns métodos e teoremas bem específicos, especialmente para as operações de divisão de polinômios. Vamos também depois, na sequência, estudar as equações polinomiais. E aí vamos aprofundar bastante esse assunto, chegando em métodos de determinação de raízes racionais e tudo mais. Esta primeira aula é uma aula de introdução, vamos conhecer o polinômio, rever algumas estruturas e as operações básicas. Na aula de hoje vamos nos limitar à adição, subtração e multiplicação de polinômios. Vamos lá então, começando aqui a nossa primeira parte desse estudo de polinômios. Então, vamos estudar a partir de agora os polinômios ou funções polinomiais e vamos ampliar os conceitos já conhecidos. Primeiro, vamos definir um polinômio. Então, um polinômio ou função polinomial, porque a gente já estudou funções e fica fácil entender isso também. Ele vai trabalhar agora numa variável complexa, ok? Então, ele é uma função de complexos em complexos, definido dessa maneira. Veja que eu tenho termos aqui. Cada um desses termos também pode ser chamado de monômio, ok? Então, são monômios a n x elevado a n menos 1 x elevado a n menos 1, a n menos 2 x elevado a n menos 2, e assim por diante até eu chegar num a2x ao quadrado, a1x e um a0, ok? Lembrando que a variável agora, então, ela pode ser complexa. N é sempre um expoente natural e um índice também natural aqui. E a n menos 1, a n menos 2, até o a0, são os coeficientes. E eles são números complexos, ok? Então, agora eu posso ter unidade imaginária nos coeficientes do meu polinômio. Eu tenho, então, aqui os elementos do polinômio, chamados de termos, formados por um coeficiente, sempre, e uma variável de grau definido pelo expoente. O maior expoente a gente depois vai ver que determinará o grau do polinômio. Então, aqui eu tenho o polinômio escrito e eu queria então destacar essas nomenclaturas. Cada um desses é chamado de termo. Então, termo em x na n, um termo em x com n menos 1, um termo com x e n a menos 2 e assim por diante. Este número que multiplica a variável aqui na frente, eles são chamados de coeficientes. São números complexos que multiplicam a variável. Cada variável de cada grau, ela vai ter um coeficiente específico. O maior expoente que aparecer ali vai ser considerado o grau do polinômio. E eu vou ter aqui um elemento cuja variável está elevado a zero. E uma variável x elevado a zero vale 1. Então, eu tiro a variável da expressão e eu posso dizer que esse é o meu termo independente de x, ok? Então, essa é a estrutura padrão de um polinômio. Acho que não tem nada de muito novo aqui para você. De acordo com essa definição, a gente pode analisar se uma expressão é ou não é um polinômio e quem são seus coeficientes. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 expressões. A primeira expressão, p de x, é 5x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x mais raiz de 5. Ele é um polinômio, ok? Ele é um polinômio de grau 4, que é o maior expoente dele, e os coeficientes dele são 5, menos 2, 2i, menos 4 e raiz de 5. Nota que eu tenho grau 4 e 5 coeficientes. Por quê? Porque eu tenho grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0, termo independente. Ok? Então, termo independente é um termo de grau 0. Quando eu vou para o q de x, eu tenho menos x à quinta, mais 2x ao cubo, menos 2 quintos i. E aí, aparentemente, ele só tem 3 termos, né?
Ele só tem 3 termos com coeficientes não nulos, exato. Mas ele é do 5º grau. Então, ele teria que ter 6 termos, grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Eu posso completar esse polinômio, e essa daqui é a sua forma completa, ok? Colocando coeficientes nulos para aqueles graus que não estão aparecendo. Então, eu posso dizer que ele é um polinômio de grau 5, e os coeficientes dele são menos 1, 0, 2, 0, 0 e menos 2/5i. E ali eu já tenho até mais um coeficiente imaginário. Tá ok? Aí eu chego na letra C. R de x igual a menos 13i. Cadê o x aqui? Não tem x. Ah, então se não tem x, não é polinômio. É sim. É um polinômio de grau 0. Um polinômio de grau 0 é quando eu tenho aqui uma constante, e aí eu posso também chamar de polinômio constante, ou seja, eu tenho apenas o coeficiente do termo independente. Detalhe, polinômio constante é diferente de zero. Então, r de x é igual a k com k diferente de zero. Se o k for igual a zero, aí a gente diz que é um polinômio nulo. A gente vai falar daqui a pouquinho dele. Tá ok? Letra D. M de x igual a x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado. Aqui aparece algo diferente. Apareceu um x no denominador. Professor, não posso escrever isso com propriedade de potência, x ao cubo mais x elevado a menos 2? Tudo bem, pode sim. Mas, na definição de polinômio, os expoentes tinham que ser números naturais. Então, eu não posso ter um expoente negativo. Por isso, este cara não é um polinômio. Então, quando eu tiver uma variável com expoente negativo ou uma variável no denominador, simplesmente não é um polinômio. É uma expressão algébrica, mas não é um polinômio. Ok? Letra E. N de x, 5x à quarta, menos raiz quadrada de 3x. Nota que a raiz está se estendendo e colocando todo mundo dentro da raiz. Então, não é raiz de 3 vezes x. Fosse raiz de 3 vezes x, raiz de 3 era o coeficiente e x era uma variável de primeiro grau. Mas nesse caso aqui, é a mesma coisa que eu escrever 5x à quarta menos raiz de 3, que multiplica x elevado a 1 meio, que é a raiz quadrada de x. E aí aparece um expoente fracionário. Só que para ser um polinômio, os expoentes devem ser naturais. Conclusão, não é um polinômio. Ok? Então, para ser um polinômio, ele tem que ter ali os seus termos, cada termo com um coeficiente complexo, e os expoentes devem ser números naturais. Pode ter apenas um termo, sem nenhum problema, e ele pode ter esse termo com uma variável em qualquer grau, e aí o resto é tudo coeficiente nulo, você completa ele. Ou ele pode ter apenas o termo independente, e aí ele é um polinômio constante. Mas se ele for igual a zero, aí eu não digo que ele é um polinômio constante, eu digo que ele é um polinômio nulo. O que é um polinômio nulo ou polinômio identicamente nulo? É quando todos os coeficientes são nulos, inclusive o termo independente. Então, um polinômio nulo é p de x igual a zero. Ok? Por exemplo, vamos calcular os valores dos complexos a, b e c para que esse polinômio p de x seja nulo. Ora, para ele ser nulo, ele tem que ser igual a zero, ou todos os coeficientes devem ser iguais a zero. Primeiro coeficientezinho aqui é a. Ax à quinta. Quanto que tem que valer o a? Zero. Muito simples. Nota que o mesmo a aparece aqui no termo independente. Mas se eu disse que lá na frente ele tem que ser zero, aqui eu vou ter 0 vezes i. E 0 vezes i dá zero. Beleza. Então, fazendo a igual a zero, eu já garanti que esse polinômio não tem aqui um termo de grau 5, porque 0 vezes x à quinta vai sumir, e não tem termo independente, porque 0 vezes i vai dar zero. Ok? Agora eu vou para o próximo coeficiente. Menos b mais 3. Aqui só tem o b. Então,
vou colocar menos b mais 3 igual a zero. E aí eu vou isolar, né? Qual é o valor do b que zera essa expressão? Bom, b igual a menos 3. Está aqui, achei o b. Próximo coeficiente, c mais 5i. Mesma coisa, c mais 5i igual a zero. Isolo o c, c igual a menos 5i. Veja que eu tenho ainda mais um coeficiente aqui, mas eu já determinei a, b e c. E esse coeficiente depende de b e de c. Só preciso confirmar se com esses valores eu vou conseguir zerar esse coeficiente. Porque se por um acaso, substituindo b por menos 3 e c por menos 5i, eu chegar na conclusão que esse coeficiente não zera, aí é impossível o polinômio p de x ser o polinômio nulo. Ok? Porque aí eu zero o x à quarta, zero no x ao cubo, mas não zero no x ao quadrado. Bom, vamos substituir para verificar, né? Melhor. Então, b menos 2i menos c, substituindo o b por menos 3 e o c por menos 5i, eu chego nessa expressão. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5i, e aqui menos com menos vai ficar mais 5i, e menos 5i mais 5i é zero. Portanto, p de x será nulo, c, a igual a zero, b igual a menos 3 e c igual a menos 5i. Beleza? Ok. Para terminar essa primeira parte, vamos falar de grau de polinômio. Opa, pulou aqui já. Grau de um polinômio. A gente já falou isso lá no primeiro slide, lá no começo. O grau de um polinômio, ele é correspondente ao expoente da variável x com o maior expoente, né? Maior expoente de variável x com coeficiente diferente de zero. Né? Então, lógico, não adianta eu ter um 0x a décima. Não é um polinômio de décimo grau. Então, eu preciso ter aqui, olhar para esse termo e ter um AN não nulo, diferente de zero. Aí o grau é o n, é o maior expoente. Beleza? Porém, a gente vai observar alguns detalhes. Se o AN, então, é diferente de zero, o grau de P de x é n. E a gente indica nesse formato aqui, ó, grau de P igual a n. Certo? Se P de x é um polinômio constante, lembra? P de x igual a k, e essa constante k não é zero, ok? Aí o seu grau é zero, porque ele só tem o termo independente. Aí é um polinômio de grau zero. Se o P de x for um polinômio nulo, aí eu não defino o grau. Ele não possui grau. Polinômio nulo não possui grau. Importante isso aqui, tá, pessoal? Vou até deixar um asterisco aqui para a gente lembrar. Grau zero é um polinômio constante. Polinômio nulo não é polinômio constante, então não define grau. Tá bom? E para finalizar, uma última observação. Continuando aqui. Opa, deu um probleminha. Aí. O coeficiente do termo que determina o grau do polinômio, aquele que tem que ser diferente de zero, lembra? É chamado, então, de coeficiente dominante. É o coeficiente do termo de maior grau de um polinômio. Beleza? Coeficiente dominante. Bom, vamos ver uns exemplos aqui para ficar bem claro isso. Esse polinômio P de x, 5x à quarta mais 2ix ao quadrado. O grau dele é 4. E o coeficiente dominante, 5. Muito simples, né? Um outro polinômio aqui, ó, q de x igual a 0x ao cubo mais 2x menos 3. Gente, 0x ao cubo eu pus aqui, mas ele não tem valor nenhum. Eu posso eliminar ele. O grau desse polinômio q de x é 1. E o seu coeficiente dominante é 2. R de x igual a menos 3i. Só tem o termo independente. É o que a gente chama de polinômio constante. Então, ele tem grau 0. E o coeficiente dominante é o polinômio, é o coeficiente do termo independente mesmo. Não tem nada ali. Tá? É menos 3i. E S de x igual a 0, um polinômio nulo, não possui grau definido, nem coeficiente dominante. Beleza? Não faz sentido, porque um polinômio nulo não tem grau, também não vai ter coeficiente dominante. Beleza? Vamos parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente continua o nosso estudo sobre os polinômios.